Olá, gente, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Adalberto e eu estou fazendo esse canal que se chama O Grito da Meia-Noite. Eu tirei esse versículozinho que se encontra dentro da passagem da parábola das 10 virgens, de um grito que se ouve-se à meia-noite quando as 10 virgens dormiram. Então eu resolvi tirar esse título, né? Como se aquela pessoa que estava na torre de vigilância despertassem aqueles que estavam dormindo. Por que eu fiz isso? Porque hoje, né, nos dias de hoje, a gente ouve muitas pessoas trazer um versículo na igreja, as pessoas trazer uma passagem, às vezes faz confusão. Pega versículo de outra passagem e coloca naquele texto, então cria aquela heresia, cria uma confusão e a gente não entende muito bem. O que é pior é a pessoa ouvir a coisa errada, e quem ouve a coisa errada transmite a coisa errada. Então eu propus no meu coração de fazer isso, trazer uma passagem bíblica, pesquisar, né, na Bíblia hebraica, se aproximar bem do original e trazer para nós o esclarecimento de uma passagem, de um versículo. Tá? Eu não sou de me alongar muito, vamos lá. Eu vou falar da passagem da parábola das 10 virgens que se encontra em Mateus 25, que diz assim: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro dos esposos. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito, em outras traduções está dizendo um clamor. Eis aí, vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou o noivo em algumas traduções, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegou-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí vem a lição da parábola, o último versículo diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora nós vamos, né, e ver a interpretação através, né, da Bíblia hebraica, né, a Bíblia que tem a tradução mais aproximada do original, tá? Vamos lá, uma parábola. A parábola é um conto alegórico que o Senhor Jesus fez, ou seja, o Senhor conta uma história querendo transmitir uma lição. Isso é uma parábola, tá? Mas depois em outros assuntos, em outros vídeos, eu vou trazer como se faz tradução, tá? Porque são 3 ordens de tradução que a gente se faz para poder entender a Bíblia, tá? Então parábola é uma delas. Vamos lá, Jesus trouxe esse conto alegórico para querer mostrar ao povo a lição que queria dizer. Jesus, ele não traz essa parábola como se aprovasse uma poligamia, pois os judeus eram contra o casamento com várias mulheres. Ou seja, o casamento não era com as 10 virgens, como muitos falam, como muitos dizem na igreja. É isso que eu digo, confusão. Confusão de interpretação, tá? Jesus era contra a poligamia. Um homem
se casava com uma mulher, e deixará o homem seu pai e sua mãe e se casará com sua mulher. E os judeus até hoje, eles também são contra o casamento com várias mulheres. Então essa parábola desde já fica clara que as virgens não eram a noiva, tá bom? As virgens eram, nas tradições dos casamentos judaicos, eram como madrinhas de casamento. Elas acompanhavam a noiva na cerimônia, como nos tempos antigos. Então era isso que eram as virgens. Acho que eram os 10, tinha outros que tinham 5. Como nos tempos antigos, toda noiva era acompanhada de uma serva. Se ela fosse casar, a serva ia junto. Se tivesse 2, 3 servas, ia junto. Então isso que é a tradição. As madrinhas de casamento eram as 10 virgens, tá? O terceiro ponto que eu quero trazer, na parábola, as virgens, elas levam as lâmpadas como um adorno, como um símbolo daquele que deseja que nunca falte luz no casamento. As lâmpadas, elas só eram um adorno. Hoje, tem pessoas que têm armadilha de casamento que carregam um buquê, mas nessa época aqui carregavam lâmpadas. Porém, a Bíblia destaca que 5 delas levaram vasilhas com azeite reserva. Outra coisa, o casamento judaico era feito de dia. Não precisava de lâmpada, não precisava de luz. Mas como o adorno era a lâmpada e simbolizava luz no casamento, que fosse um casamento iluminado, que fosse um casamento próspero, né? Então mostra que elas levaram as lâmpadas, mas havia 5 prudentes. Já que estamos levando a lâmpada, vamos levar também o azeite. Não é isso? Já que eu estou indo para a igreja, eu vou levar a Bíblia. No caso de hoje, é o contrário. As pessoas vão para a igreja, deixam a Bíblia em casa, levam o celular para a igreja. Olha só a sabedoria, a prudência, né? Então elas proporam de levar. Porém a Bíblia destaca 5, olha só. A Bíblia destaca 5 delas que levaram vasilhas com azeite reserva. A gente pode ver 3 objetos que nos chamam a atenção: lâmpadas, vasilha e azeite. As lâmpadas simbolizam suporte. As vasilhas que elas carregavam de reserva simbolizam o preparo. Que ali dentro tinha um preparo para poder usar nas lâmpadas. E o azeite simboliza... É uma pergunta que a gente pode fazer. O azeite simboliza o quê? Muitas pessoas também erram em dizer que o azeite simboliza o Espírito Santo. O azeite não é o Espírito Santo. O azeite simboliza a unção, consagração, tá? E o azeite, nesse caso aqui, era o combustível. O Espírito Santo simboliza o fogo, tá bom? Se tiver combustível, se tiver azeite na lâmpada, o fogo pega, o fogo se acende. Se a lâmpada não tiver azeite, não tiver unção, o fogo não se acende. Então tá aí mais um engano do povo em dizer que sempre o azeite é o Espírito Santo. O azeite não é o Espírito Santo, tá? O azeite é o combustível, é a unção. O quarto ponto. Mas com a demora do noivo, veio o anoitecer. Então elas acenderam as lâmpadas. Ele demorou. Elas estavam esperando de dia. O que aconteceu? De repente demorou tanto que a noite começou a vir e começou a escurecer. E elas acenderam as lâmpadas. Elas quem? Todas as 10 acenderam. Tá? Porque havia uma demora. E demorando-se ele mais ainda, elas começaram a ficar cansadas. E ele se demorando, e daqui a pouco elas começaram a ficar com sono. Algumas traduções dizem tosquenejaram. E ele demorando, daqui a pouco adormeceram. Todas
todas as 10 dormiram, porque o noivo demorou. Quando o noivo se demora, as pessoas se cansam. Se o noivo está demorando, as pessoas começam a cochilar. Se o noivo demora mais ainda e nada vê acontecer, as pessoas dormem. E diz a palavra que todas as 10 dormiram, tanto as prudentes como as loucas. Mas de repente, diz a palavra que à meia-noite ouviu-se um grito. E esse grito, irmãos, é a voz de alguém que não dorme. E ainda despertam os que estão dormindo. Ouviu-se um grito. Quem estava na torre de vigília, ele estava o tempo todo vigiando. Ele olhou lá de longe, ele viu que o noivo vinha. E ele olhou para as virgens e elas estavam dormindo. Ele teve que alertar aos que estão dormindo. O grito da meia-noite, o propósito é alertar os que estão dormindo. Esse é o propósito desse canal, despertar os que estão dormindo através da palavra. E esse grito da meia-noite, gente, na tradução judaica, se refere à voz dos profetas apontando para os judeus a vinda do Messias. Dentro dessa parábola, Jesus estava falando com os judeus. Então ele trouxe esse conto, mostrando para os judeus que há um grito que o noivo está vindo. E esse grito são as profecias. São as profecias. É o grito para os judeus que o Messias virá. Vendo? Isso é tirado do original. Mas essa parte alegórica também mostra como se fosse uma igreja que aparecerá próximo à vinda de Jesus. Esse grito se refere, mostra que aparecerá próximo à vinda de Jesus uma igreja que vai gritar para despertar aos que dormem antes da chegada do noivo. Ou seja, nos últimos tempos vai aparecer uma igreja que vai acordar as outras igrejas. Porque nos dias de hoje a gente está vendo muitas igrejas dormindo. A gente tem visto muito isso nos dias de hoje. O costume secular, as modas, a maneira de falar, o comportamento está fazendo as igrejas dormir. E o noivo está vindo e as igrejas estão começando a dormir. Ponto 6. Diz assim: as 10 virgens significa um grupo, olha só, um grupo de escolhidas. São pessoas puras, são pessoas recatadas para conduzir a noiva. 10 virgens significa um grupo de pessoas que tenham a capacidade para conduzir a noiva. Ou seja, esse ponto ao qual podemos comparar com o serviço ministerial. As 10 virgens tinham um serviço ministerial de conduzir a igreja, a noiva, até o noivo. E a gente pode comparar então as 10 virgens com o serviço ministerial, com o ministério de uma igreja que conduz a igreja, que sejam preparados, que sejam vigilantes. Agora, uma coisa que eu quero lembrar, que as virgens não são a noiva, tá? Nessa parábola, as virgens não são uma noiva, quando muitos erram na interpretação e fica indicando uma poligamia, tá? E veio o noivo e entrou com as virgens, e o que é isso? Aí vira uma poligamia. A noiva, ela está junto com as virgens nessa passagem. A noiva já está no meio das virgens.
O papel das virgens é conduzir a noiva. Veja bem, não menciona a noiva. Na passagem não menciona a noiva, porque a noiva já está no meio das virgens. E quando são despertadas, naquele momento que elas são despertadas, elas se preparam e elas repõem o azeite. Mas 5 delas não tinham a reserva nas suas lâmpadas. E as suas lâmpadas começaram a se apagar. O que eu falei sobre o azeite? O azeite é uma preparação. Né? O azeite, a pessoa está preparada, a pessoa ter sabedoria. O azeite é ter unção. Quando a pessoa falar, os outros sentir que verdadeiramente o Espírito Santo está na vida daquela pessoa. Isso é ter o azeite reserva. E, de repente, o azeite dela começaram a se apagar. E elas não tinham mais luz para oferecer, para poder conduzir a noiva. Olha isso. Quem não tem azeite, não tem mais nada para oferecer. Não tem a capacidade de conduzir uma igreja. E elas pediram às prudentes para que emprestasse. Mas o pedido do azeite foi negado, porque a unção, ela não se dá, a unção não se empresta, a unção se conquista. A unção se conquista com conhecimento, capacidade, sabedoria, equidade, eloquência, com mais oração e adoração. Isso é unção. Você está sentindo unção nessa palavra? Isso é unção. E de repente, naquele momento de desespero, houve um desencontro. Por quê? 5 delas avançaram e 5 recuaram para poder comprar o azeite. E as 5 que avançaram se encontraram com o noivo. As 5 que avançaram tiveram capacidade de conduzir. A metade do ministério conseguiu conduzir a igreja até o noivo. E diz a palavra que quando se encontraram, entraram para as bodas ou para a festa e a porta se fechou. E um tempo depois veio as loucas batendo, pedindo para abrir a porta, mas infelizmente não foi possível, porque diz o Senhor, né, o próprio Senhor diz, né? E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vocês nunca tiveram unção, vocês nunca tiveram eloquência, nunca tiveram nenhum tipo de conhecimento para conduzir a minha noiva. Se fosse por causa de vocês, ela tinha ficado no escuro, na escuridão, no meio do caminho. Eu não vos conheço. E o próprio Senhor, ele traz a lição dessa parábola, que quer dizer: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, toda a parábola é chamado a atenção simplesmente para vigiar em todo o tempo, porque o noivo há de vir. E o grito da meia-noite, né, veio com esse intuito de despertar as igrejas. Eu quero dizer para você, se você gostou, eu vou postar mais, mas tem que clicar no inscrever-se, né, no sininho. Quando você clicar no sininho, clique em todas, tá? Que eu vou trazer outras parábolas, outras passagens que vêm diretamente do original, do hebraico. Porque eu estudo antes de passar qualquer coisa, eu estudo para ver se aquilo ali é verdade. Tá? Se você gostou, você clica em inscrever-se e clica no sininho todas. E eu quero desejar toda a paz do Senhor. Amém?